Olá, meus caros. Sejam bem-vindos. Sem mais demora, bora pro vídeo. Ao longo de mais de um século, o nome Jack, o Estripador, evocou imagens de neblina nas ruas de Londres, becos escuros e um medo paralisante que tomou conta da população do distrito de Whitechapel no ano de 1888. O assassino em série mais famoso da história moderna permanece até hoje envolto em mistério. Foram inúmeras investigações, hipóteses, teorias e especulações. Contudo, nos últimos anos, avanços científicos e novas análises reacenderam a esperança de elucidar quem teria sido, de fato, o responsável por uma das mais sombrias páginas do crime mundial. Para compreender a relevância e o impacto das informações mais recentes sobre a verdadeira identidade de Jack, o Estripador, é necessário revisitar os eventos que marcaram o final do século XIX em Londres. O bairro de Whitechapel era um local marcado pela pobreza, superlotação e condições insalubres. Foi nesse cenário que, entre agosto e novembro de 1888, pelo menos 5 mulheres, conhecidas como as 5 canônicas, foram brutalmente assassinadas. Suas mortes não apenas chocaram a sociedade da época, como também desafiaram gerações de investigadores. Apesar dos esforços hercúleos da polícia londrina e do interesse intenso da imprensa, o assassino jamais foi identificado com certeza. O caso se tornou um dos mais emblemáticos mistérios não resolvidos da história criminal. Diversos suspeitos foram apontados ao longo das décadas, mas nenhum deles pôde ser ligado de forma conclusiva aos crimes. Até recentemente, as investigações esbarravam nos limites da tecnologia forense disponível à época dos assassinatos. O despertar de novas investigações ocorreu especialmente a partir do século XXI, com o desenvolvimento de técnicas modernas de análise de DNA. O primeiro grande avanço ocorreu em 2019, quando um estudo genético publicado no Journal of Forensic Sciences trouxe à tona evidências inéditas. Pesquisadores analisaram um chale de seda, supostamente encontrado ao lado do corpo de Catherine Eddowes, uma das vítimas. Esse chale, cuidadosamente preservado ao longo dos anos, tornou-se peça-chave para os investigadores modernos. Por meio de análises minuciosas do material genético presente no chale, os cientistas conseguiram identificar traços de DNA que correspondiam tanto à vítima quanto a um dos principais suspeitos da época, Aaron Kosminski. Kosminski era um jovem barbeiro polonês, de apenas 23 anos, que imigrou com a família para Londres em busca de melhores condições de vida. Portador de distúrbios mentais, ele foi internado em um asilo pouco tempo depois dos crimes, coincidindo com o fim abrupto da série de assassinatos atribuídos a Jack, o Estripador. A pesquisa de 2019 reacendeu o debate sobre a identidade do assassino. Por um lado, os dados genéticos pareciam indicar uma ligação direta entre Kosminski e o chale encontrado na cena do crime. Por outro, especialistas apontaram limitações no estudo, como a possibilidade de contaminação do material ao longo dos anos e a falta de garantias de que o chale realmente pertencia à vítima assassinada. Mesmo assim, a evidência genética foi considerada por muitos como o indício mais concreto já obtido em toda a história do caso. Em 2024, o interesse pelo mistério de Jack, o Estripador, ganhou novo fôlego com o lançamento do livro Naming Jack the Ripper: The Definitive Reveal, de autoria de Russell Edwards. Edwards já era conhecido por sua dedicação incansável ao caso, e nesta obra afirmou ter chegado à confirmação definitiva da identidade de Kosminski como o assassino. O livro apresenta não apenas uma reconstituição detalhada dos crimes, mas também uma reconstrução digital da possível aparência de Kosminski, baseando-se em descrições da época e em recursos de inteligência artificial. A obra foi recebida com entusiasmo por parte do público e da mídia, que ansiavam por respostas após mais de 130 anos de especulações. A reconstrução digital buscou dar um rosto ao homem que, por tanto tempo, foi apenas uma sombra nos becos de Whitechapel. Detalhes como o corte de cabelo, o formato do rosto e a expressão facial foram cuidadosamente elaborados para aproximar a imagem do possível criminoso àquela descrita por testemunhas históricas. Com o avanço da tecnologia, tornou-se possível imaginar com mais precisão como seria o verdadeiro Jack, o Estripador. No entanto, o entusiasmo dos investigadores e do público não foi suficiente para convencer toda a comunidade científica. Muitos especialistas permaneceram céticos em relação às conclusões apresentadas por Edwards. Eles questionaram os métodos de análise utilizados
a autenticidade das evidências e principalmente a possibilidade de contaminação do Charlie ao longo das décadas. O debate permaneceu acirrado, destacando o quanto o caso continua a despertar paixões e opiniões divergentes, mesmo diante de avanços tecnológicos significativos. Em fevereiro de 2025, um novo capítulo se abriu na busca pela verdade. Familiares das vítimas de Jack, o Estripador, decidiram recorrer à justiça, solicitando a reabertura das investigações. A motivação para tal iniciativa foi o surgimento de novas evidências genéticas, novamente relacionadas ao Charlie de Catherine Edelweiss. Essas evidências, segundo os familiares e seus representantes legais, indicam uma possível ligação de Aaron Kosminski com os crimes, reforçando a necessidade de uma análise mais aprofundada e imparcial. O pedido à justiça por parte dos familiares das vítimas representa um marco importante na história do caso. Mais do que buscar justiça retroativa, eles desejam, acima de tudo, respostas definitivas que possam pôr fim ao sofrimento e à angústia que atravessaram gerações. O movimento também reflete o contínuo interesse social e científico em torno do caso de Jack, o Estripador, que permanece como um dos maiores enigmas da humanidade. É importante ressaltar que, apesar dos avanços recentes, o caso ainda está longe de ser considerado encerrado. Diversos fatores contribuem para a complexidade da investigação, a começar pelo fato de que as evidências originais foram coletadas em uma época em que os padrões de preservação e análise eram rudimentares, se comparados aos dias atuais. Além disso, a popularidade do caso ao longo dos anos resultou em um grande número de pessoas tendo acesso a peças-chave, como o Charlie, aumentando o risco de contaminação cruzada. Outro ponto importante é que, mesmo com a identificação de material genético compatível com Kosminski, não se pode afirmar com absoluta certeza que ele era o assassino, uma vez que ele vivia na região e poderia ter tido contato com os pertences das vítimas por outros motivos. O DNA, portanto, serve como uma forte pista, mas não como uma prova irrefutável, especialmente em crimes tão antigos. A busca pela identidade de Jack, o Estripador, também ilustra como a ciência forense evoluiu ao longo das décadas. Se, no século XIX, os investigadores contavam apenas com depoimentos, observação direta e análise rudimentar de evidências físicas, hoje eles dispõem de ferramentas sofisticadas, capazes de analisar traços microscópicos de material biológico. A cada avanço, renova-se a esperança de que mistérios históricos possam finalmente ser desvendados. Contudo, o caso do Estripador também serve de alerta para as limitações do método científico quando aplicado a crimes históricos. A preservação inadequada de evidências, a manipulação de objetos por inúmeras pessoas e a falta de registros detalhados dificultam o estabelecimento de uma linha do tempo precisa e a reconstrução fidedigna dos eventos. Por isso, muitos especialistas insistem na necessidade de cautela ao interpretar resultados e evitar conclusões precipitadas. A figura de Aaron Kosminski, por sua vez, passou a ocupar um lugar central nas discussões sobre Jack, o Estripador. Imigrante judeu vindo da Polônia, Kosminski chegou a Londres ainda jovem, enfrentando dificuldades econômicas e sociais, agravadas por distúrbios mentais que o levariam à internação. Testemunhos da época sugerem que ele era considerado uma pessoa estranha pelos vizinhos, mas não existem relatos concretos de violência anterior aos crimes atribuídos ao Estripador. Após sua internação, os assassinatos cessaram abruptamente, o que fez com que muitos investigadores da época suspeitassem de sua possível ligação com os crimes. Entretanto, faltavam provas materiais que pudessem incriminá-lo de maneira definitiva. O DNA recuperado no Charlie, mais de um século depois, pareceu oferecer a peça que faltava no quebra-cabeça. Mas, como já mencionado, a controvérsia persiste. Além da ciência, o mito de Jack, o Estripador, foi forjado a partir de uma intensa cobertura midiática. Os jornais londrinos, ávidos por vender exemplares, acompanharam cada passo da investigação, alimentando o imaginário popular com cartas supostamente enviadas pelo próprio assassino, ameaças e detalhes macabros dos crimes. O nome Jack o Estripador surgiu justamente de uma dessas cartas, cuja autenticidade, até hoje, é questionada. O fenômeno cultural criado em torno do Estripador contribuiu para a perpetuação de sua imagem como um vilão quase sobrenatural, dotado de astúcia e crueldade ímpares. Livros, filmes, séries e peças de teatro exploraram o mistério, tornando-o parte do folclore urbano não apenas de Londres, mas do mundo inteiro.
O fascínio pelo desconhecido, aliado ao horror dos crimes, garantiu que Jack, o Estripador, permanecesse vivo no imaginário coletivo, mesmo após mais de 130 anos. Diante desse contexto, a busca pela verdadeira identidade do Estripador transcende o simples desejo de resolução de um crime. Ela representa também a necessidade humana de compreender o inexplicável, de pôr fim à inquietação causada pelo medo e pela dúvida. A cada nova descoberta, renova-se o interesse público, como demonstrado pelas recentes iniciativas dos familiares das vítimas e pelas discussões em torno das evidências genéticas. A ciência, por sua vez, avança em direção ao passado, buscando respostas nas menores partículas de tecido, nas amostras de sangue preservadas e nos registros históricos. O desenvolvimento de técnicas de análise de DNA cada vez mais precisas e sensíveis pode, em um futuro próximo, proporcionar uma resposta definitiva ao enigma de Jack, o Estripador. Até lá, o caso segue aberto, alimentando debates e pesquisas em todo o mundo. É importante destacar ainda o papel da justiça no processo de investigação. O recente pedido de reabertura do caso, apresentado pelos familiares das vítimas em 2025, reflete não apenas o por justiça, mas também a confiança na capacidade das autoridades e da ciência de finalmente responder à pergunta que há tantos anos assombra a humanidade. Quem foi de fato Jack, o Estripador? Neste cenário, Aaron Kosminski permanece como o principal suspeito. As evidências genéticas recuperadas do chale de Catherine Eddowes, aliadas à reconstrução digital de sua aparência e ao contexto histórico de sua vida, formam um conjunto de indícios que, para muitos, parecem suficientes para apontá-lo como o verdadeiro assassino. No entanto, a cautela dos especialistas e as limitações inerentes à investigação de crimes antigos impedem que se faça uma afirmação categórica. A investigação em torno de Jack, o Estripador, é um exemplo claro de como a busca pela verdade pode atravessar séculos, mobilizando gerações de investigadores, cientistas, escritores e familiares das vítimas. O avanço tecnológico, ao mesmo tempo em que aproxima a resposta definitiva, também revela as dificuldades e limitações do trabalho forense em casos históricos. Enquanto a ciência não apresenta uma prova irrefutável, Jack, o Estripador, permanece como um espectro, assombrando as ruas de Whitechapel e a memória coletiva da humanidade. A cada novo avanço, a cortina de fumaça que cerca sua identidade se dissipa um pouco mais, mas o mistério persiste, desafiando a todos que buscam respostas. Por fim, é possível afirmar que se a identidade do Estripador não está totalmente esclarecida, nunca se esteve tão perto de uma resposta quanto agora. A figura de Aaron Kosminski ganhou força como o principal suspeito, graças às evidências genéticas e à reconstrução histórica de sua vida. No entanto, a prudência e o rigor científico exigem que se mantenha aberta a possibilidade de novas descobertas. A busca pela verdade é, em si, um legado deixado por Jack, o Estripador. Um lembrete de que, mesmo diante do horror e do mistério, a sociedade não deve deixar de questionar, investigar e buscar respostas, por mais difíceis e distantes que possam parecer. O caso do Estripador segue vivo não apenas como um fenômeno criminal, mas como um símbolo da incansável busca humana pela compreensão do desconhecido. Assim, a pergunta permanece: quem é o verdadeiro Jack, o Estripador? A resposta, embora mais próxima do que nunca, ainda desafia os limites da ciência, da justiça e da memória. Mas com cada novo avanço, renova-se a esperança de que um dia, o maior mistério da história criminal seja finalmente desvendado. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.